A paz do Senhor, irmãos. Amém. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém, irmão. Porque Ele é o cabeça da igreja. E Ele é o vencedor. Por isso a igreja sempre venceu. E sempre vencerá. Em nome dEle, para a glória dEle. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Queria convidar você a meditar na palavra nessa noite. Abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo de número 24. Mateus 24. Hoje nós vamos ministrar, no culto dessa noite, um assunto muito importante, que ele deveria ser pregado, acho que uma vez por mês, para que pudéssemos lembrar e relembrar, e deixar sempre vivo na nossa memória, aquilo que está por acontecer. Como Adolfo disse aqui, e é verdade, Jesus está voltando. A palavra de Deus vem se cumprindo, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E aqui em Mateus capítulo 24, é o próprio Cristo, não é aqui o Mateus que escreveu somente, mas é o próprio Cristo que disse essas palavras que nós vamos ouvir agora. Foi o nosso próprio Senhor que disse isso. E nós precisamos entender nesse culto hoje especial do DIP, porque hoje é o culto missionário, o culto da igreja perseguida. E se os nossos irmãos têm sido perseguidos no mundo, nós também estamos sendo perseguidos. Porque nós somos a mesma igreja. Lá no céu não vai ter 1, 2, 3, 10, 20 igrejas, não. Lá no céu vai ter a igreja de Cristo. A noiva de Cristo. Ela é uma igreja só, lavada no sangue do Cordeiro, remida, alcançada, amém? Para a glória de Deus. Então só vai ter uma igreja lá. Então nós vamos ler aqui Jesus falando sobre o princípio das dores. Mateus 24, quero que você leia comigo do verso de número 3 até o verso 14. Quem achou aí? Diga amém. Vou esperar você abrir se você não achou. Mateus 24, do verso 3 ao verso 14. Então diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade ou a maldade,
o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, lida e liberada nessa hora, a tua palavra viva, a tua palavra, Deus, que é como uma espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, de dividir a alma e o espírito. Nesse momento, Pai, a tua palavra que nunca volta vazia, possa realizar tudo aquilo pelo qual o Senhor a liberou e preparou para essa noite. Fala com os teus filhos, fala com as tuas filhas, fala com todos os meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. E principalmente, Pai, usa-nos para ser um instrumento de alento, ó Deus, um instrumento de consolo, um instrumento abençoador na vida, Pai, da igreja, da nossa parte que está sendo perseguida, da nossa parte, Deus, que está sendo muitas vezes até morta, dos órfãos, das viúvas, daqueles, meu Deus, que estão precisando muito agora, Pai, do nosso acolhimento, do nosso socorro. Jesus, muito obrigado por sermos uma igreja só, uma igreja, Deus, que foi comprada pelo seu precioso sangue, e uma igreja que está sendo preparada para o dia que a trombeta vai soar, e que nós subiremos, Pai, e encontraremos com o Senhor nos ares. Senhor, muito obrigado, bendito é o teu nome, maravilhoso é o teu nome, nós te bendizemos, fala conosco, nos ajuda, Espírito Santo, nessa hora, nós te pedimos em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Amém? Irmãos, hoje o tema da mensagem é missões. Eu vou falar de missões. Não tem um tema, né, assim, fixo, mas eu quero falar sobre a importância de missões para a igreja. Nós somos uma igreja missionária, amém? Nós nascemos missionária, vivemos missionária e iremos para a glória missionária, amém? Porque essa é a essência da nossa igreja. A comunidade missionária, já tem missionária no nome, do Salvador, nasceu por uma visão missionária. Começou na casa da minha mãe, né? A irmã Cecília Montanari, que está agora em casa assistindo o culto pelo Facebook, porque essa semana ela teve um acidente, ela caiu essa semana. Na verdade, esse final de semana, sábado, ela caiu, ela teve um pequeno acidente, a minha mãe, mas graças a Deus, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós 24 horas por dia. Ela caiu e Deus estava ali e a livrou de uma consequência, de um mal que poderia ter sido muito maior. E graças a Deus, ela está se recuperando e está bem, amém, irmãos? Está bem. Então ore pela irmã Cecília Montanari. A irmã Cecília, a igreja, essa igreja, a comunidade começou lá na garagem da casa da minha mãe. Era eu e alguns irmãos. Dentre os pioneiros que lá começaram, estou eu aqui, né? A Keide, os meus filhos que desde nenezinho estavam lá. O irmão Denilson, faz assim, irmão Denilson. O irmão Denilson, pioneiro, começou lá. Irmão Denilson, irmã Janaína. Irmão Paraná, faz assim, irmão Paraná. Oh, glória, glória, glória. Irmão Paraná. E as minhas tias, né? Faz assim, tia Célia. Aí, ó, os pioneiros da comunidade começaram lá. Mas algumas pessoas da família, e nós começamos na garagem. Começamos lá a pregar sobre Jesus, a falar que Jesus salva, Jesus liberta,
Jesus transforma. E ali o Senhor começou a obra. E aí depois passamos lá para o Jardim Pagani. Fomos para o Jardim Pagani, começamos lá num salão alugado. E quando nós chegamos no Jardim Pagani, a igreja não tinha esse tamanho que tem essa, era um pouco menor que essa. E nós começamos lá somente no dia da inauguração, nós éramos 11 pessoas. Num ato de fé, nós fomos para aquele prédio, assumimos um aluguel, e nós éramos só 11 pessoas. E no dia da inauguração, a igreja estava cheia. Muita gente que foi lá para ver o que ia acontecer, né? E foram lá. Mas depois nós continuamos, os 11 valentes. Nós continuamos, e Deus foi operando. E aí Deus começou a salvar muita gente, graças a Deus. Muitos que estão aqui, muitos que nem aqui não estão, muitos que estão em outros lugares, já mudaram, foram para outros lugares, às vezes estão em outras igrejas. Graças a Deus, são um corpo de Cristo. Deus usou a comunidade missionária para eles serem alcançados. Nós temos hoje missionário até nos Estados Unidos, olha aí, né? O Paulinho Mamão, a Dani, estão lá nos Estados Unidos. Foram alcançados para Jesus aqui na comunidade. E estão lá nos Estados Unidos servindo a Deus, amém? Então você vê, Deus vai fazendo, irmão. Deus vai fazendo. E aí eu estou pregando, meu irmão. Isso aqui é falar de missões. Você precisa conhecer um pouco da história da comunidade missionária. E aí depois teve o primeiro batismo. No primeiro batismo, irmão, foi maravilhoso, né? Não está aqui, mas foi batizado. Um deles está aqui, alguns, né? Mas eu quero falar aqui só de 2. Se eu esquecer alguém, vocês me perdoam, porque a gente esquece. Mas o irmão Pedro estava no primeiro batismo. Levanta a mão, irmão Pedro, olha lá que benção. Irmão Pedro, um dos primeiros batizados da comunidade missionária de Salvador. Eu lembro daquele dia, daquele batismo. O irmão Edinho foi batizado, glória a Deus, aleluia. Naquele dia também o irmão Edinho foi batizado, alguns irmãos sendo batizados. E depois Deus veio, muitos batismos, muitas vidas alcançadas, muitos lares transformados. E depois Deus fez um grande milagre. Deus operou um grande milagre. Nós acreditamos numa visão de Deus. Deus deu uma visão, nós estamos caminhando nela. Ainda ela está se completando. Ainda não se completou, mas uma primeira parte é que Deus falou: alarga as suas tendas, firma bem as suas estacas, porque prosperarás para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. E Deus fará com que os teus filhos, olha só, Deus tem promessa para os nossos filhos, eles restaurem os lugares antigamente assolados. Então nós, ouvindo a promessa de Deus, nós aumentamos a tenda. Essa igreja onde você está sentado é um milagre de Deus. Essa igreja, esse prédio hoje é um prédio próprio da igreja. Isso aqui é um milagre de Deus. Deus mandou a gente começar a construir num dia eu lembro bem, era um dia que o Brasil estava em crise, era uma crise financeira, né? Aquela crise que começou a acontecer lá por volta, né, de 2000, acho que era 2008 em diante, ali veio uma crise muito grande, e Deus falou: começa a construir, começa. Falei: Deus, mas agora? Ele falou: começa. E nós começamos a construir. Falei para a liderança, falou: Deus mandou começar, nós temos aqui um pouco para dar partida, porque eu sempre gostei de administrar as coisas, então a gente foi se preparando, tinha lá, vamos começar, vamos, e começamos. E graças a Deus, irmão, graças a Deus, Deus foi fazendo milagre, milagre em cima de milagre, milagre em cima de milagre, e Deus foi operando, e hoje nós estamos aqui. Esse prédio é do Senhor Jesus, é da igreja de Cristo, é do reino de Deus, é da cidade de Bauru. Esse prédio aqui é algo para a cidade, para a igreja, para o reino de Deus. E Deus nos ajudou a colocar tijolo após tijolo e a construir. A igreja está de pé.
Quantas pizzas, vendemos muitas pizzas, fizemos muitos movimentos, tivemos muita comunhão, trabalhamos juntos aqui muitas vezes, e Deus foi operando, e a igreja está aqui, e agora continuamos, porque ainda estamos alargando as tendas, foi só um início, ainda estamos alargando as tendas, e vamos alargar muito mais, vamos caminhar em frente, vamos deixar um legado para os nossos filhos, porque o Senhor disse que antes dele voltar, os nossos filhos ainda restaurarão os lugares assolados, que ainda eles farão algo, e nós estaremos aqui para ver, se Deus assim permitir, amém? Então louvado seja Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Um pouquinho da história da nossa igreja, que é uma igreja missionária, e que vem também durante muitos anos fazendo missões, não é? Fazendo missões, nós estamos ajudando a missões Portas Abertas, já faz anos que nós ajudamos os nossos irmãos perseguidos, ajudamos a missão AME, missão, né, Associação Missão Esperança, ajudamos a AME, que também faz um trabalho de socorro, né, a todos aqueles países onde ocorrem desastres, às vezes tem terremotos, como lemos aqui, desastres terríveis, guerras, às vezes eles vão lá depois, ajudam, assistem, levam o amor de Deus através da assistência e também levando a palavra àqueles lugares onde há tanto sofrimento. Então temos ajudado a AME também há muitos anos, ajudando o missionário Celso, a missionária Andréia, que estavam lá no Senegal, né? Estavam lá no meio do povo fulani, e agora estão com outro trabalho, e nós continuamos junto com eles, outros missionários, né? Agora o Fábio, que temos ajudado, né? Que também está com um trabalho missionário lá na Indonésia, trabalhando com crianças, e assim nós vamos ajudando os missionários que Deus vai colocando no nosso caminho, amém? Agora voltando para a palavra, Jesus falando de missões, então ele está dizendo aqui, e eu queria que você acompanhasse comigo, Jesus traz um quadro há muito tempo que nós estamos vendo acontecer hoje. Jesus diz ali no verso 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Quem está ouvindo de guerra e vendo guerra aqui, levanta a mão. Quem está ouvindo de guerra? Guerra da Ucrânia, né? Lá contra a Rússia, a guerra está acontecendo. Guerra agora entre Israel, era entre Israel, né, e um grupo terrorista, agora já passou. Israel e Irã estão lá em guerra, não é? Nessa mesma noite agora, antes de vir para a igreja, estava vendo lá, não é? Israel tem, graças a Deus, Israel é a menina dos olhos de Deus, ainda é e sempre será. Israel está sendo guardada por Deus, eu não tenho dúvida disso. A Bíblia diz, orai para que haja paz em Israel. Nós devemos orar por Israel, e nós vamos orar hoje por Israel. Nós fomos enxertados à videira, e nós somos também Israel de Deus hoje. Então o que acontece? Está tendo guerra lá em Israel, não é? Israel tem o sistema de defesa mais avançado do mundo, né? É chamado de domo de ferro, né? Você olha lá, está vendo notícia, ele fala lá. O que você lembra? Você lembra do Salmo 91. O que está escrito no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, nem seta que voa de dia nem de noite, amém? Praga nenhuma chegará à sua tenda. Então você sabe o que é lá? Aquele domo de ferro representa realmente aquilo que a palavra diz, o cuidado de Deus. Então o inimigo está atacando, Israel está se defendendo, é uma questão de sobrevivência, né? A gente precisa sempre buscar conhecimento.
Alguns meios de comunicação dizem que Israel é o mal, que Israel está buscando a guerra. Não, Israel não está buscando guerra. Israel foi atacado primeiro pelo grupo terrorista, né? Se você viu a história, Israel está se defendendo. Eu estou aqui defendendo Israel? Sim, estou defendendo Israel. Por que eu estou defendendo Israel? Porque é a verdade. Israel está se defendendo, é uma questão de sobrevivência. O Irã e todos os seus líderes já disseram várias vezes e continuam dizendo que eles querem exterminar Israel do mapa. Isso vai acontecer? Não. Não por quê? Porque Israel é a menina dos olhos de Deus, e Deus, Ele é por Israel e sempre será. Ele será sempre pelo seu povo. Então, irmão, aquilo que a Bíblia diz está acontecendo. A Bíblia diz, está escrito que os povos viriam contra Israel, e isso está começando a acontecer. Já há uma conversa aí que a China está se juntando, né? A China está se juntando lá com o Irã. Já houve uma conversa, né? Tudo isso a gente vai ouvindo, vai se informando, que a China já pediu para todos os seus cidadãos saírem de Israel. Então significa que pode acontecer mesmo, irmãos. E o que a Bíblia diz? Vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras. Fiquem atentos. Olha o que a Bíblia diz: fiquem atentos. A igreja tem que ficar atenta, tem que estar em oração. Mas não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Vai acontecer, não se assuste. Não se assuste, continue trabalhando, continue fazendo com suas mãos o que é bom, continue vivendo, continue fazendo o seu papel como cristão, continue sendo igreja de Cristo, continue firme na missão, porque nós estamos aqui para uma missão, amém? Não se assustem, Deus está dizendo, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim, não se preocupe, não vai acabar amanhã, isso não é o fim, tá bom? Não é o fim. Se alguém falar para você, não, vende tudo que você tem, corre para a caverna, vai para cá, vai para os Estados Unidos, vai para não sei onde, vai acabar tudo. Não, irmão, calma, não é verdade. Ouça a palavra, isso vai acontecer, está escrito que aconteceria, vai acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, isso está acontecendo. Haverá fome, já existe a fome. A fome é o que mais mata no mundo hoje. A fome mata mais do que guerra, a fome mata mais do que bala, do que tiro, do que qualquer outra coisa. A fome, do que doença, a fome mata mais hoje no mundo até do que doença. Tem muita gente morrendo de fome hoje no mundo. E a fome... E era algo que a gente precisava orar, e não só orar, mas ajudar. E nós vamos entender isso hoje. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Diga, princípio das dores. Irmãos, eu queria dizer para você que nós já estamos vivendo o princípio das dores. Estou te apresentando aquilo que você está vendo pela televisão, é o princípio das dores. Nós já estamos vivendo o princípio das dores. Jesus disse e revelou, está escrito aqui, é o que nós estamos vivendo. Olha só, depois ele disse assim: faz parte do princípio das dores, além de guerra, rumores de guerra, fome e terremotos. Até o Brasil, que nunca tremeu, está tremendo. Já teve terremoto aqui no Brasil. Porque está escrito. Jesus disse: não se assuste, vai acontecer. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Diga, perseguição. Graças a Deus nós somos livres aqui, mas tem irmãos nossos sendo perseguidos. Tem irmãos nossos, igreja, que estão sendo mártires, estão sendo mortos. Eles estão colocando os nossos irmãos em fila e estão dizendo assim: vocês negam Jesus? Não, nós não negamos. Pá, 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 pá.
Agora eu pergunto, se entrasse alguém por aí, se o país da gente se tornasse um país sem liberdade, em nome de Jesus isso não vai acontecer, mas pode. Se acontecer e alguém chegar para você, nega Jesus senão você morre, o que você vai fazer? Quantos será que negariam? Para não morrer. Mas tem irmãos nossos que não estão negando Jesus e estão morrendo. Está acontecendo hoje. Nós estamos hoje no dia do DIP da igreja perseguida, porque nós temos muitas viúvas, nós temos muitos órfãos que perderam pai, perderam mãe, porque foram mortos por causa do evangelho. Nós temos esposas com filhos sozinhas, porque seus maridos foram presos, estão hoje presos muitas vezes em cadeias terríveis, dentro muitas vezes daqueles containers, sabe aqueles containers que carregam as coisas? Estão presos lá dentro, tem que fazer necessidade, as coisas tudo lá, preso lá, para morrer lá dentro. É isso que está acontecendo hoje, irmão. Hoje é o princípio das dores. Vocês serão, diz o Senhor aqui, odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O que está acontecendo hoje? No princípio das dores, o inimigo quer vencer a igreja, trazendo problema dentro dela. Diga, dentro dela. Hoje o inimigo quer destruir a igreja de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então o que acontece hoje, e o inimigo está trazendo para dentro da igreja? Traição dentro da igreja, igrejas que se dividem, traição dentro da igreja, engano dentro da igreja, ódio dentro da igreja. Você está entendendo isso? Isso é o princípio das dores. É isso que está acontecendo. E falsos profetas estão se levantando, não pregam a palavra, não pregam o evangelho, não pregam que Jesus está voltando, não pregam contra o pecado, não ensinam que nós precisamos viver em santidade, que o Senhor vai levar uma noiva santa, limpa, vai levar uma igreja que está preparada para o momento que a trombeta soar. Não pregam mais isso. Não pregam, não ensinam, não corrigem. Igrejas que não corrigem, que só pregam vitória, vitória, vitória e bênção e milagre, vitória, bênção e milagre. Não que Deus não dê vitória, não que Deus não faça milagre, Ele faz tudo isso, mas a igreja precisa falar e pregar sobre santidade, sobre vida com Deus. E nós precisamos pregar, falar, a tempo e a fora de tempo, ensinar, corrigir, na justiça, na justiça. Então diz que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Hoje é o que mais tem, infelizmente. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Gente, olha, escute, é Jesus que está dizendo isso. Jesus está dizendo, há uma tendência do amor se esfriar. E Jesus diz que isso pode acontecer com quase todos. Mas eu quero profetizar que você não será um deles. Você precisa entender isso e determinar no seu coração: eu não serei um desses que o amor vai se esfriar e que eu vou deixar a iniquidade, o pecado entrar na minha vida, eu vou me afastar de Deus e, mesmo sendo conhecedor da verdade, deixar de viver na presença de Deus e para a glória de Deus. Entende isso? Pecadores nós todos somos,
Errar, todos nós erramos. Agora, o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. A partir do momento que é uma prática constante, é iniquidade. E a iniquidade significa que o amor esfriou. E eu não posso deixar o amor esfriar. Jesus está dizendo que a tendência é que o amor de quase todos esfrie. E o amor anda se esfriando mesmo, porque as pessoas estão cada vez mais egoístas, pensam mais em si mesmas, não pensam mais no próximo. Se está tudo bem comigo, se o outro não está bem, o problema é dele, ele que resolva. Antigamente, não só se orava pela pessoa, mas se estendia a mão e procurava ajudar e levar a pessoa a sair daquela situação, amém? Esse é o papel da igreja. Mas hoje, às vezes está vendo a pessoa caminhar para cair no buraco, vai se arrebentar e não fala nada. Não fala nada. Que amor é esse? Que amor é esse? Então, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. E ele diz: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Diga assim: Jesus termina dizendo que o mais importante para a igreja, na vida da igreja, na história da igreja, no dia a dia da igreja, é levar o evangelho. É levar o evangelho. E o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Por isso nós precisamos ser o quê? Testemunhas. Como está escrito em Atos 1:8, mas virá sobre nós receberemos o poder, ao vir sobre nós o quê? O Espírito Santo. E seremos o quê? Testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até... Então a igreja de Cristo, ela é uma igreja missionária, sempre. Ela é missionária na Jerusalém, ela é missionária na Judéia, ela é missionária em Samaria, e ela é missionária até os confins da terra, amém? Então nós estamos fazendo missões aqui na nossa Jerusalém. Por quê? Porque nós somos uma igreja em células, não é com células, mas é em células. Célula aqui não é uma programação, célula é a vida da igreja. Nós somos uma igreja que vive em célula, entendemos que célula é missão. Eu sempre coloco lá nas fotos que os irmãos mandam lá no grupo: célula é vida, célula é comunhão, célula é missão. Porque a verdade é que a célula existe porque nós somos uma igreja missionária. A célula existe para realizarmos a obra, a missão. A célula existe para que você possa se envolver e ali usar o dom que Deus te deu, para que outras vidas ouçam do evangelho e sejam alcançadas. A célula é um instrumento de resgate. Diga: célula é um instrumento de resgate. O bote salva-vidas, que no meio das águas aí do mundo que estão afogando tanta gente morrendo, desesperada, sem saber o que fazer, e você dizer: pula aqui, vem para dentro, vem para a célula, entra aqui, vamos conosco, porque aqui há salvação. Não porque a célula salva, mas porque Jesus salva, e nós estamos aqui para declarar para você, para dizer para você que há solução para a sua vida. Não importa o seu problema, não importa a sua luta, não importa o que você passa, há solução para você. Amém? Glória a Deus ou não? Então diga assim: o maior propósito da igreja, digo, o maior propósito da igreja não é ter um nome conhecido, não é cair
na graça dos homens, não é ter o maior e melhor templo da cidade, não é ter o maior número de pessoas, se bem que isso é muito bom e maravilhoso. Não é. Sabe qual é o maior propósito da igreja? Levar o evangelho. Aonde a igreja for, ela testemunhar que Jesus é o Senhor, e você é a igreja, eu sou a igreja. Quando nós nos reunimos, a igreja está presente. Aonde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou presente. Então nós precisamos, quando a célula se reúne, levar Jesus. O maior propósito da igreja é levar Jesus, é levar o evangelho, é levar o perdão e a salvação àqueles que estão se perdendo. E o interessante, porque eu sei que a hora passa muito rápido, quero que você acompanhe comigo, rapidinho, eu vou falar de algumas coisas. Depois você vai ler na sua casa, Mateus 24 é uma sequência. Jesus começa a falar sobre o princípio das dores, aí ele vai falar sobre a tribulação que virá, está por vir, e aí ele começa a dar alguns conselhos, diga conselhos. 5 conselhos ele deixa para a igreja, e eu quero falar para você. E aí você vai ler até o final do 25, tem os 5 conselhos. Jesus dá 5 conselhos, do capítulo 24 ao capítulo 25, ele traz 5 conselhos que eu quero deixar para você. Olha aí. Primeiro conselho está ali do capítulo 24, verso 36 em diante. Acompanha comigo, por favor. Mas a respeito daquele dia e hora, Jesus continua falando da volta dele e do final de todas as coisas. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Diga assim: só o Pai sabe o dia em que o Filho vai voltar. Só o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, diga, não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Eu quero que você leia o 42 comigo, se você tem a mesma versão que eu. Leia comigo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Ele é o teu Senhor? Jesus é o teu Senhor? Você não sabe o dia que Ele vai vir. Eu não sei o dia que Ele vai vir. Ninguém sabe o dia que Ele vai vir. Só o Pai sabe o dia. Mas Ele vai vir. Ele vai vir. E qual é o primeiro conselho que Deus nos dá? O próprio Jesus: vigiem. Vigiem. A igreja não pode ser pega desapercebida, e não será. Você que nasceu de novo e é filho de Deus e filha de Deus, você deve ter uma vida vigilante, porque Jesus pode voltar amanhã, e eu preciso estar vigilante. Eu preciso viver hoje como se fosse o último dia. Eu preciso viver hoje como se a trombeta fosse soar daqui a pouco. Porque ninguém sabe, só o Pai sabe. Mas a trombeta vai soar, e quando ela soar, só vai subir quem estiver vigiando e estiver pronto para subir com o seu Senhor.
isso Jesus disse, ó, estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Estarão dois na igreja, um será levado, outro será deixado. Estarão dois na escola, na faculdade, um será levado. Estarão dois lá no serviço, um será levado. O que Jesus está dizendo? Você conhece negócio de porcentagem? Você aprendeu isso na escola? Jesus está dizendo que no dia que a trombeta soar, vai ter 50% de gente desapercebida, que não está vigiando, que não está cuidando. E nós, irmão, você está ouvindo de guerra, rumores de guerras, das coisas que nós estamos vendo, porque já é o princípio do fim. Então você precisa vigiar. Trabalhe vigiando. Cuide da sua casa vigiando. Crie os seus filhos vigiando. Estude vigiando. Trabalhe vigiando. Se relacione vigiando. Sirva vigiando. Vigiando o que, pastor? Vigiando a sua própria vida. Porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vigiai e orai, disse Jesus, para que não entreis em tentação. Porque se você entrar, a chance de cair é enorme. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga, carne fraca. Infelizmente, todo mundo aqui tem uma carne fraca. E se alguém disser o contrário, é mentiroso. Porque a carne de todo mundo aqui é fraca, inclusive a minha. Todo mundo. Mas o Espírito que vive em nós está pronto. E é Ele que nos mantém de pé. É Ele que nos dá vitória. E nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos estar voltados para o trono da graça e crescendo na graça, como nós aprendemos aqui. Amém? Para quê? Para que o dia que a trombeta soar, e pode ser a qualquer hora, você suba, você não esteja na porcentagem daqueles que vão ficar. Porque Jesus foi claro que 50% vai ficar. Pastor, e se eu ficar não vai ter jeito? Deus é tão misericordioso que ainda vai. Vai. Só que para você se salvar, você vai ter que perder a cabecinha que você olha no espelho e vê. Sabe aquela cabecinha que quando você olha no espelho, você vê, gosta, penteia o cabelo, passa batonzinho, faz chapinha, os moços aí apertam as espinhas, porque não gosta de espinha. Sabe essa cabeça aí? Em outras palavras, você vai ter que não negar como os nossos irmãos hoje estão morrendo lá no campo, porque não negam a Cristo. Você vai ter que não negar, porque se você receber a marca da besta, você vai perder a sua alma. E muitos que vão ficar, vão receber a marca e vão perder a sua salvação. Então nós precisamos olhar e entender. Qual é o primeiro conselho? Vida vigilante. Olha para o seu irmão e diga aí, vida vigilante. Diga, nós estamos vivendo os princípios das dores. E no princípio das dores é vida vigilante. Diga, vida vigilante. Irmão, diga para ele, agora você tem duas profissões. A primeira é a que você já tem, que você trabalha. E a segunda, você é vigilante. Se você não era, agora você é. E se você já trabalha com vigilância na sua vida normal, então você é vigilante duas vezes. Vigilante da empresa onde você cuida e vigilante da sua vida agora que você precisa ser. Jesus está falando, vigia, porque senão você vai cair na porcentagem que vai ficar. E Jesus está dizendo, mesmo eu tendo pagado o preço, dado a minha vida lá na cruz por você, se você não estiver vigiando, e se a trombeta soar, você vai ficar. Irmão, olha para mim, vai ficar. Pastores vão ficar,
obreiros vão ficar, líder de célula vão ficar, irmãos da igreja do louvor vão ficar, irmãos que dançam vão ficar, irmãos de tudo quanto é tipo de ministério, de igreja vai ficar. Pastor, mas que coisa horrível, como é que o senhor diz um negócio desse? Não sou eu, irmão, é a Bíblia que está dizendo que 50% vai ficar. Eu estou ensinando você que está aqui na igreja sentado, não salva a sua vida. O que salva a sua vida é você crer em Jesus e entregar a sua vida para Ele, ao ponto de você dizer como Paulo disse: agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Se você está vivendo assim, você está vivendo vigiando, vivendo para a glória dele, todos os seus dias. Então fique despreocupado, a trombeta soou, você sobe. É o elevador mais rápido do mundo. A Bíblia diz que num piscar de olho, pisca aí, dá uma piscada aí. Não é com o olho só não, não olha para a menina e pisca não, rapaz. Vê direito isso aí, não é isso aí que eu mandei você fazer. Pisca os dois olhos rapidinho, vai, assim ó, pisca. Quanto tempo levou? Contou quanto tempo levou? Milésimos de segundo. Por isso que às vezes quando vem um cisco no seu olho, você pisca, ele bate e não entra, não é verdade? Às vezes entra, às vezes um ou outro entra, mas às vezes não consegue entrar porque é muito rápido. Foi Deus que fez assim. Então é o seguinte, irmão, a Bíblia diz que como um relâmpago que sai no oriente se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É num piscar de olhos você está subindo, amém? Você já imaginou isso? Que glória, irmão, já pensou? Num piscar de olhos você está subindo, na hora que você vê o Rei da Glória nos ares, assim, você subindo, que maravilha, que coisa. E todos verão, irmão, porque a Bíblia diz que Deus vai mostrar para o mundo aqui embaixo quem está ficando, o povo subindo, e o Senhor vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. O mundo verá. E não vai ter bala, não vai ter míssil, bomba nuclear, não vai ter nada, irmão. Nada, nada. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele vai descer nessa terra e Ele vai estabelecer o reino aqui, 1000 anos de paz. Você já imaginou? O leão vai comer com o boi. O leão vai comer junto com o boi, vai repartir a comidinha com o boi. Come um pouquinho aqui, vai comer com o boi. Hã? Você já imaginou? Acabou, irmão, acabou tudo. Deus vai trazer paz. Só que depois Satanás vai ser solto e vai ter problema de novo. Vai ter problema de novo. Deus vai provar de novo. Mas como diz a palavra, se eu estou em vigilância, tudo dá certo. Segundo conselho, vamos para o verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Olha lá, o verso 45, capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado, diga comigo, encarregado dos seus mais servos, dos seus demais servos, perdão, para lhes dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Diga assim: Deus quer te achar fazendo assim. Vira para o irmão, diga assim: irmão, Deus quer te achar fazendo assim. Está escrito aqui, você tem que estar fazendo assim. Fazendo o que, pastor? Pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer? Cuidar do seu irmão. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Olha para o outro lado agora. Olha para frente e para trás agora. Ô gente bonita, só tem gente bonita nessa igreja. É gente bonita que não acaba mais. É gente abençoada que não acaba mais. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem que ser achado cuidando do seu irmão. Cuidando do seu irmão. A igreja, ela cuida uns dos outros. Você vai ler a Bíblia, tem: amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, suportai uns aos outros.
tem muito uns aos outros na Bíblia. Por quê? Porque isso é cristianismo, isso é igreja. E Jesus disse: bem-aventurado quando ele voltar a te achar fazendo assim. Mas sabe qual é a tendência de hoje? Eu quero que a igreja cuide de mim. Mas tem muitos irmãos que entram na igreja, esperam que os outros cuidem dele, dê valor para ele, dê as coisas para ele, honre ele, faça um monte de coisa para ele, mas ele não faz nada pelos outros. Nada. Nada. E aí sai da igreja falando mal da igreja. E fala mal da igreja, não só aqui, mas fala mal da igreja para todo lado. Cuidado com esse tipo de gente, hein? Cuidado com esse tipo de gente que fala mal de pastor, que fala mal de igreja, que fala mal dos outros. E ele nunca fala dele. Defeito dele você nunca vai ouvir ele falar. Mas dos outros ele fala que é uma beleza. Fala que é uma beleza. Cuidado com esse aí. Eu tenho até dúvida se ele é igreja. Eu tenho até dúvida se ele é igreja. Porque a igreja, ela ama. Ela sabe, nós somos um só corpo. Diga, somos um só corpo. Um é a boca, outro é a orelha, disse Paulo. Um é o dedinho, outro é o pé. Nós precisamos uns dos outros. Se uma parte do corpo sofre, todos sofrem. E se um se alegra, todos se alegram. Precisamos cuidar uns dos outros. Esse é o papel da igreja. Quando chegar alguém novo por aquela porta, você tem que abraçar, você tem que amar, você tem que receber com amor, com carinho. Graças a Deus que essa igreja faz isso, aprendeu a fazer isso, e nós precisamos continuar fazendo. E não importa quem seja, se merece ou não merece, não importa, a gente não merecia e continua não merecendo. E nós precisamos continuar amando e cuidando e tratando uns dos outros e ajudando um ao outro, alertando um ao outro, corrigindo um ao outro. Quanto mais, diz a palavra, que aquele dia se aproxima. Diga assim comigo: quanto mais aquele dia se aproxima. Quem acha que o dia está ficando mais perto aqui, levanta a mão. É só eu ou tem gente que acha que está ficando mais perto? Claro, irmão. Então cuide do seu irmão. Se você vê o seu irmão triste, chega nele e fala: irmão, estou te vendo triste, o que está acontecendo com você? Ajude, ore por ele, tome na mão dele. Se precisar chorar, chore com ele. Agora não, irmão, não junte com aqueles que estão em roda falando mal da igreja, falando mal de líder, de pastor. Não, desses aí você tem que fugir. Desses aí você tem que olhar nos olhos dele e falar assim: olha, irmão, você está em pecado, hein? Você está em pecado, isso aí é pecado, hein, irmão? Você está em pecado. Você tem que se converter, irmão. Você tem que falar isso para ele. Porque se a trombeta soar, ele está dentro de 50%, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar. Então o que a gente tem que fazer? Começar a cuidar um dos outros, amar de verdade, falar, ensinar, corrigir, abraçar. Então diga assim: o segundo conselho é que precisamos ter uma vida condizente com o Evangelho. O que é ter uma vida condizente com o Evangelho? É falar que ama e amar, falar que perdoa, mas perdoar mesmo. Porque falar até papagaio fala. Agora viver é o que Deus espera de nós. Jesus está falando: tem uma vida condizente. Ore, acolha, perdoe, abrace. Ande não uma milha, não, ande 2. Se ele te pedir um casaco, dê o casaco para ele, dê 2 se tiver. Mas ajude o seu irmão. Vá adiante. É isso que Deus quer que a gente faça. Irmão, a hora passa. Meu Deus, vamos em frente. Mateus 25, vamos lá. Terceiro conselho. Depois desse só tem mais 2, é rápido. Vamos ler o 25, verso 2.
Aqui está falando das 10 virgens, palavra, diz assim: 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes. As imprudentes, ao pegar as lamparinas, não levaram o óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo na vasilha. Qual é o conselho que Deus está dando? Depois você vai ler na sua casa, não dá para ler todo o texto. Qual é o conselho de Deus aqui? Está dentro do mesmo contexto da volta dele. Primeiro ele fala, vocês têm que vigiar. Depois ele fala, vocês têm que ter uma vida condizente com o evangelho que vocês anunciam, e precisam, quando eu voltar, vocês estarem cuidando uns dos outros. E aqui ele vai dizer no capítulo 25, para que vocês possam fazer isso, não dá para fazer na carne. Diga, não dá para fazer na carne. Precisa ser no meu espírito. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque não adianta ter o conhecimento à lâmpada. Quem me leva a viver o evangelho é o Espírito Santo que vive em mim, que vive em você. Amém? É o Espírito Santo que nos leva a isso. Então, como está escrito lá em Efésios, não dá para abrir agora, no capítulo 5, verso 18 a 20, ele diz lá, Paulo está dizendo, não vos embriagueis com o vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando a Deus, glorificando a Deus no vosso coração. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida em Cristo Jesus. Vai dando graça, vai agradecendo. Amém? Sim ou não? Então, o que é que a palavra fala? Jesus está dizendo, eu vou voltar, mas você precisa ser a igreja cheia do Espírito Santo. Igreja que tem conhecimento, porque tem muita gente legalista. Olha para mim, presta atenção que eu vou dizer agora. O que é legalismo? Legalismo é eu ter o conhecimento da lei, da verdade, eu cobrar você que você faça, mas eu mesmo não faço. Isso é legalismo e isso é hipocrisia. É o que Jesus disse. Como que eu olho para o irmão e digo para ele assim: irmão, onde já se viu? Olha aí o cisco no seu olho, olha que coisa feia, que coisa. Eu vou lá e aponto e falo e faço um negócio. Só que Jesus disse: opa, tira a trave do seu primeiro, depois você vai lá e ajuda a tirar. Ajuda! A Bíblia diz: ajuda a tirar o cisco do irmão. Mas se você não tirar a trave do seu, como é que você vai tirar o cisco do olho do irmão? Tem muita gente que não entendeu o evangelho. Evangelho, irmão, é para pecador, é para nós mesmos. Nós somos perfeitos? Não somos, não. Mas temos um Deus perfeito e estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. E quem faz isso? O Espírito Santo. Por isso eu preciso do Espírito Santo, para ser aperfeiçoado, para me manter de pé, para viver o evangelho de maneira condizente e para cuidar dos irmãos. Diga, cuidar dos irmãos. Eu só penso no meu irmão e amo o meu irmão, perdoo o meu irmão, ajudo o meu irmão, quando o Espírito Santo me move a isso. Caso contrário, irmão, eu sou egoísta. A maior tendência é eu fazer o quê? Deixar, fazer vista grossa, deixar se arrebentar, ou criticar, ou falar mal, coisa do tipo. Coisa que a carne faz muito, mas que não tem nada a ver com o Espírito. Nada a ver com o Espírito. E se a trombeta soar, esses aí vão ficar. Está nos 50% que fica. Porque o que é cuidar? É chegar no irmão e falar: irmão, isso aí que você está fazendo não é certo. Não é certo o que você fez. Mas eu não estou aqui te dizendo que não é certo, porque eu sou certo em tudo. Não sou, não. Não pense você que eu acerto em tudo também, não. Eu estou sendo transformado. Mas eu vim aqui para te ajudar. Você não pode continuar assim. Você precisa enxergar, você precisa se arrepender. Assim como um dia eu me arrependi também. Amém? É
isso. É isso. Então diga assim, terceiro conselho: vida cheia do Espírito Santo. Quarto conselho, vamos para lá, capítulo 25, verso de número 16. Eu quero ler o verso 16. O servo que tinha recebido 5 talentos, aqui é a parábola dos talentos, está no mesmo contexto. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar, e com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha para mim. Percebe que é uma sequência que Deus está aconselhando. Primeiro conselho, vigie. Segundo conselho, ande de maneira condizente, cuide um dos outros. Porque se um está doente, todos estão doentes. Se um está fraco, todos estão fracos. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Isso é evangelho. Terceiro, para fazer isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Não é por mim, é por Ele. É Ele que me capacita a isso. Terceiro, Ele deu dons e talentos para nós. Você tem dom, você tem talento. Todos têm dons e talentos. O que fazer com isso? Usar isso para o seu Senhor. Porque aqui ele conta a parábola dizendo assim: quando eu voltar, eu vou pedir conta para você daquilo que eu pus na sua mão. Olha para mim. Quando ele voltar, diga comigo, quando ele voltar, ele vai pedir conta para mim daquilo que ele pôs na minha mão. Eu te dei aquele talento para ensinar, você ensinou? Eu te dei aquele talento para ter misericórdia, você teve? Eu te dei aquele talento para você cantar, você cantou? Você adorou? Eu te dei aquele talento para tocar, você tocou? Eu te dei aquele talento para fazer isso, você fez? O que você fez? Você multiplicou, você trabalhou esse talento, você fez para a glória de Deus? Não, Senhor, está aqui o talento que o Senhor me deu. Eu tive medo, eu enterrei e agora estou te devolvendo. Durante toda a vida eu enterrei o meu talento, não fiz nada, não fui na célula, não me envolvi com a igreja, não me envolvi com a obra, não fiz nada. Eu queria fazer uma coisa, mas não me deixaram fazer, então já não fiz mais nada. Cuidado, gente, com esse tipo de gente. Servo não escolhe o que faz, servo serve. Gente que escolhe o que faz não é servo. Ele pode ter jeito de servo, cara de servo, fala como servo, mas não é servo. Você está entendendo o que o seu pastor está dizendo? Porque o servo, ele serve. Hoje eu cheguei aqui, dá licença aqui, a Neia está aqui, ela está aqui embaixo, Neia, onde está a Neia? Está lá. Olha, Neia, eu já não enxergo, mas é os 34, o que faz? Sabia que era uma mulher, eu não sabia quem que é. Então veja, a Neia, hoje eu cheguei aqui, eu estou dando testemunho. Ela estava lá fora porque tinha sujeira na frente da igreja, os irmãos estavam para chegar. E como é ruim quando os irmãos chegam e tem sujeira no chão, é a casa de Deus, a gente não limpa a nossa? A gente não varre a nossa? Ou você deixa a sua casa cheia de sujeira? Não, você varre. Sujou, você vai lá, varre, passa um paninho. Cheguei na igreja, a Neia estava lá agachada, varrendo na frente da igreja, juntando o lixo da igreja e colocando ali. Louvado seja Deus. Muitos não viram, mas o Senhor da igreja viu. Ela estava servindo, ela tem o galardão dela, não será esquecida. No dia que a trombeta soar, que Jesus voltar, Ele vai dizer: Neia, eu lembro daquele dia que você estava na frente da igreja, limpando a frente da minha casa. Eu vi, está registrado aqui. Você foi serva fiel. Fiel. Porque o servo não escolhe o que faz, não, ele serve.
E porque ele é fiel no pouco, no muito Deus coloca ele. Agora tem gente que só quer servir se pegar o microfone na mão. Me dá o microfone aí que eu sirvo. Você não serve nada. Você precisa aprender primeiro o que é servir, para depois vir pegar o microfone na mão. Então o que é servir? Servir é servir o irmão que está aí do seu lado. Comece servindo ele. Sirva ele. Sirva naquilo que Deus pôs na sua mão. Sirva na célula. Sirva, irmão. Porque Deus vai te ver. E Deus vai te exaltar. E Deus vai te colocar em lugar de honra. Porque é Deus que faz. Porque a gente serve. Deus não chama desocupado, irmão. Olha para mim, presta atenção no que eu estou dizendo. Deus não chama desocupado. Sabe aquela pessoa que não gosta de fazer nada? Só faz se for mandado. E ainda faz com o bico desse tamanho. O bico está quase na ponta do tênis lá. É ou não é? Oh, faz isso aqui por favor. Vai reclamando, vai lá fazer. Deus não chama gente assim, irmão. Deus primeiro vai transformar essa pessoa, se ela permitir e quiser, para depois poder usar a vida dela no reino dele. Agora aquele irmão que está lá servindo, não precisa nem pedir, não precisa nem pedir. Ele viu lá a teia de aranha lá na igreja, ele foi lá, pegou a vassourinha, tirou a teia de aranha. Ainda passa uns irmãos por aí, fala, o que você está fazendo aí, irmão? O irmão está servindo. E o outro rindo, ainda lá está tirando teia. Só teia, sobrou só tirar teia de aranha. Você pode esperar que daqui a uns anos ele vai estar. Pode esperar, você vai ver onde Deus vai pôr ele. Estava tirando teia de aranha. Sirva, irmão. Quem é fiel no pouco, no muito Deus coloca. Quem não é fiel no pouco, nunca será no muito. Nunca será. Quando chegar no muito, vai dar muito problema. Mas muito problema. Ai, Jesus, me dá graça. Então qual é o quarto conselho? Conselho para uma vida de construção e multiplicação para Deus. Diga assim, tudo que eu faço, seja em palavra, seja em ação, diz a Bíblia, tudo que você for fazer em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor para a glória, em nome do Senhor para a glória de Deus Pai. Então diga, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Se eu limpo é para a glória de Deus. Se eu cuido de criança é para a glória de Deus. Se eu canto é para a glória de Deus. Se eu prego é para a glória de Deus. Se eu estou cuidando da célula é para a glória de Deus. Se eu estou ajudando lá na célula é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Se eu fico na recepção é para a glória. Tudo é para a glória de Deus. Nada que é feito aqui é para mim ou é para Keide. Se você tem feito alguma coisa para agradar eu ou a pastora, sinto muito te dizer, você está errado faz muito tempo. Mas muito tempo. Você está fazendo tudo, está fazendo errado. Não faça para me agradar. Não faça. Não faça. Se for para me agradar, é melhor que não faça. Faça para agradar o seu Deus. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te comprou. Foi Ele que te resgatou. Foi Ele que escreveu o seu nome no livro da vida. E eu sou seu conservo. Sou seu conservo. Estou aqui servindo também. E estou fazendo para a glória dEle. Amém? E por último conselho, nós precisamos terminar, porque a hora já foi. Aí nós vamos cantar e eu já vou falar. Último conselho. Está lá no finalzinho, antes de terminar o capítulo 25, verso 34. Acompanha comigo, irmão, vale muito a pena. Não fique com pressa aí da presença do seu rei. Essa palavra aqui é preciosa. Deus está falando com você. Escute e coloque em prática isso na sua vida. Olha aqui. Então o
o rei dirá aos que estiverem à sua direita. O rei dirá aos que estiverem à sua direita. Verso 34, eu estou lendo do 25. Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Diga assim: existe um reino preparado para nós desde a fundação do mundo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Desde que Deus começou tudo, Ele já pensou no fim. Glória a Deus, porque Ele é Deus. Então Ele sabia o começo, o meio e o fim. E Ele já preparou o reino já está preparado. Quem pode dar glória a Deus de novo? Já está tudo pronto. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foste-me ver. Olha o verso 40. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos digo que sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então vamos passar o conselho para você entender. Primeiro, Deus diz: vigia. Segundo, Deus diz o quê? Tenha uma vida condizente. Ajude uns aos outros. Terceiro, você só pode fazer isso cheio do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Se tiver só a lâmpada, não tiver o óleo, não vai dar certo. Precisa do Espírito Santo. Quarto, construa a sua vida. Use o seu dom. Sirva, amém? Multiplique isso. Sirva o seu irmão, sirva o reino de Deus e sirva sempre, sempre. E por último, Jesus está dizendo: olha, último conselho: viva o amor e distribuam o amor aos pequeninos. Não só pregue do meu amor, mas viva o amor. Diga: viva o amor. O que é viver o amor? Quando você olha aqui, Jesus está dizendo o seguinte: entenda que aqui tem as duas conotações. E tem gente que usa esse texto só para a conotação do auxílio e da ajuda humanitária, humana. Mas não é só ajuda humana. A Bíblia diz que não adianta eu levar o amor e falar: ó, Jesus morreu por você, Jesus te salvou, e a pessoa está com fome e não dá um prato de comida para a pessoa. Eu tenho que fazer os dois. Diga os dois. Digo os dois. Então a igreja precisa fazer os dois. Porque hoje tem igreja que distribui comida para quem está com fome, ou às vezes leva roupa tal. Isso é ótimo, precisa fazer e deve fazer. Mas eu preciso levar também o amor de Jesus, amém? Como graças a Deus a igreja nossa lá de São Paulo está fazendo. Eu estou doido no bom sentido para fazer uma cozinha aqui. Nós vamos começar a fazer. Nós vamos fazer aqui uma cozinha industrial para a gente poder fazer comida para abençoar o povo também, amém? Nós precisamos seguir o exemplo da nossa igreja mãe lá, que é uma bênção. Toda sexta atende um monte de gente na rua, leva comida e leva também a palavra, o amor de Jesus, lá tocando, cantando, pregando. Glória a Deus, amém? Então Jesus está dizendo que é isso que a igreja precisa fazer, e quando Ele voltar a igreja tem que estar fazendo isso. O que Ele está dizendo? Olha lá: eu tive fome e me deram de comer. Diga: tive fome, me deram de comer. Eu tive sede, me deram de beber. O que significa comida e bebida? Aquilo que é essencial, amém? E vestuário: estava nu e me vestiste. A igreja precisa proporcionar aquilo que é essencial para a vida. E o que é essencial para a vida? Comida, bebida, veste. Espiritualmente falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim, jamais terá fome. Quem beber de mim, jamais terá sede. Falando de veste, o que significa nu? Vergonha. O que traz vergonha? O pecado. O que é vestir alguém? Não é só dar uma blusa para alguém, é levar a pessoa a entender que ela é uma pecadora, que ela precisa se arrepender
e que na hora que ela se arrepende, entrega a vida dela a Jesus, ela é perdoada, e naquela hora ela recebe uma veste dada pelo próprio Deus, amém? Ela é vestida e acaba a nudez e a vergonha. Quem pode dar glória a Deus por isso? E o que mais? Eu era forasteiro, né? E vocês me hospedaram. O que é isso aqui? Acolher, diga acolher. Você viu que lá fora na nossa igreja, eu escrevi lá, uma igreja, você lê lá depois, onde está lá os horários, lá no muro lá fora, uma igreja acolhedora, amém ou não? Nós vamos acolher, precisamos acolher, seja quem for, do jeito que for, da maneira que chegar, do jeito que estiver, porque vem, nós vamos amar, mas Deus vai transformar, Deus vai mudar, Deus vai curar. Hoje eu fiquei tão feliz, porque hoje, lá no grupo, lá no Integração, teve uma irmã que está aqui, eu não gosto de falar nome nem apontar, mas hoje eu vou falar, porque eu acho que ela permite isso. A nossa irmã Bia estava lá, está fazendo integração, e ela disse assim: pastor, desde que eu cheguei na igreja, desde que eu comecei a participar da integração, muita coisa tem mudado na minha vida. Irmão, isso é o evangelho que transforma. Porque se não mudar, alguma coisa está errada. Se não mudar, alguma coisa não está. E o evangelho muda, o evangelho transforma. Então nós precisamos acolher, diga acolher. Amém? Estava preso e o quê? Foste me ver. Estava enfermo, foste me visitar. Amém? Então eu levo alguma pessoa, depois eu vou pôr a foto, né? Eu não pus ainda, mas depois eu vou pôr. Irmão, essa semana, sexta-feira, eu tinha marcado uma visita para uma pessoa, depois eu vou pôr a foto, eu vou pôr aqui, ele vai estar aqui em breve. Nós estamos já há algum tempo orando pelo nosso irmão João, não é? Nosso irmão João, casado com a irmã Zenaide, do Rubens e da Andressa, e do nosso irmão Cauã. A gente vem orando. Irmão, eu fui orar por ele no hospital. Ele estava, bem dizer, condenado. Inclusive, antes da última vez que eu fui lá orar, os médicos disseram: olha, nós já fizemos o que podia ser feito. Mas, irmão, Deus faz milagre, irmão. Ele é maravilhoso, nosso Deus é maravilhoso. Quantas pessoas orando, quantas pessoas clamando. E sabe o que aconteceu? Eu fui lá sexta-feira, eu vi o irmão João andando assim, ó. Ele veio andando para fora, você acredita, irmão? Aí ele veio assim do meu lado, nós tiramos uma foto abraçado, ele de pé assim. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós fomos levar a ceia para ele, e ele está de pé, está andando, glória a Deus, amém? Isso é Deus, irmão, é Deus. Por isso nós precisamos orar, acolher, amar, crer, amém? Visite os enfermos, irmão. Sabe quem tem que visitar enfermo? Você, eu, nós. Visite. Tem um parente meu que está doente. Se quiser chamar o pastor, se eu puder, claro, eu vou, a gente combina, eu vou. Mas você pode ir. Jesus está com você. Chega lá, põe a mão lá no seu parente e fala: eu vim aqui em nome de Jesus. Eu queria dizer que Jesus ama você, e eu creio que Jesus vai levantar você daí. Você crê? Creio. Põe a mão nele e ora. Ora, irmão. Ora. E creia, Jesus vai fazer milagre. E vai usar a sua vida. Porque não sou eu ou você. Não é o vaso, é Ele. É o nome dEle, é para a glória dEle. Amém? Deus usa a minha vida, mas usa a sua também. Como diz a palavra, e eu já terminei, porque eu já preguei muito. Nós somos um reino de sacerdotes. Amém ou não? Glória a Deus. Então agora, eu vou terminar o culto diferente hoje. Você está vendo aqui?
Tudo que tiver nesse envelope aqui escrito oferta hoje, tudo que tiver nesse envelope, vai ser